E aí, people, vamos falar do nosso último método biofísico? Vamos falar de cromatografia. O que a cromatografia tem de especial? Ela é um método biofísico, tá? Que eu vou fazer análises tanto qualitativas quanto quantitativas, e ela vai fazer o quê? A separação dessas substâncias, né? Para que eu analiso por meio de interação. Então eu tenho a separação dos componentes de uma solução, de uma amostra, componentes de acordo com as suas interações. E aí, de acordo com essas interações, a gente vai avaliar o quê? O quanto que é rápido a sua o quão rápido que ele percorre uma determinada trajetória. Por quê? Porque quanto mais ele interagir com alguma coisa, mais tempo ele vai levar para percorrer uma trajetória. Se ele interage menos, ele não tem meio que empecilhos no meio do caminho para que ele vá mais lento. Bacana? Então vamos ver aqui como é que é o mecanismo da cromatografia. Mecanismo. Eu fiz um desenho aqui para te representar, um desenho geral que vai te dar uma ideia dos tipos de cromatografia que a gente tem. Este desenho aqui. Aqui, para você entender o que está acontecendo aqui, eu tenho tipo um balão bacana, onde eu vou colocar a minha substância, e aqui eu vou ter o que? Uma pista de corrida. Então eu tenho aqui um balão, certo? Um reservatório. E aí dentro desse reservatório eu vou ter o que? Um líquido que eu desenhei aqui de rosa salmão, certo? E aí eu vou colocar a minha substância aqui. Esse líquido ele vai empurrar essa substância para passar por essa pista aqui. Então, ó, pessoal, vamos desenhar isso, ó. Eu vou ter substâncias aqui, bacana. Vamos pôr diversas cores para a gente representar que são diferentes. Olha só, vou botar até um azul aqui. E aí essa substância rosa, né, um líquido ou um gás, enfim, vai depender do que a gente está falando, ele vai mover esses componentes. E aí por isso que a gente chama isso aqui, ó, esse rosinha aqui, ó, de fase móvel. Por que fase móvel? É porque é ele que vai mover as minhas substâncias. E aí ele vai mover, ó, e aí essas substâncias elas vão se interagir, ó, com essa parede preta. Essa parede aqui, pessoal, a gente dá um nome para ela. A gente chama isso de fase estacionária, porque está parada. Fase estacionária, bacana, ou fase fixa, ou fixa. É mais comum você ver o nome fase estacionária. Bacana? Essas substâncias que vão ser empurradas pela fase móvel, elas vão interagir com a fase estacionária. E aí cada uma delas vai ocupar uma região aqui diferente. Por exemplo, o azul aqui, ó, ele foi até aqui, ó. O que significa isso? Que ele foi rápido. Já o marrom foi até aqui. O vermelho foi até aqui. E o verde, gente, ele foi só até aqui. O que eu posso observar? O azul foi o que foi mais rápido e mais longe. O que significa? Ele só chegou mais longe porque ele se interagiu pouco aqui, ó, com a minha fase estacionária. O fato de eu não ter uma interação faz com que essa substância ela não seja freada, entre aspas. Então, a falta de interação ele consegue se mover rápido. É como se você fosse a algum lugar e no caminho você não encontre ninguém para conversar. Pô, você faz rapidão. Ao contrário do verde aqui, ó, que ele andava e interagia com a fase estacionária. Ele ia interagindo e isso deixou lento. Você vai para algum lugar e encontra um conhecido. Terminou de conversar com ele, acha outro. E assim você vai pausando a sua trajetória. Vai demorar mais tempo para você chegar no lugar. E é justamente isso que acontece. Então, ó,
Se eu for comparar aqui, eu vou colocar, ó, o verde. Ele foi o quê? Ele foi mais lento, tá, pessoal? Ele foi mais lento. Por que que ele foi mais lento? Ele foi mais lento porque ele interagiu muito com a minha fase estacionária. Então eu vou botar aqui, ó, que ele teve uma alta interação. Bacana, por isso que ele foi lento. Já eu pego aqui o azul, pessoal, ó. O azul, pode ver que ele tá lá na ponta. Então ele foi o quê? Ele foi mais rápido. Por que que ele foi mais rápido, Guilherme? Porque ele teve pouca interação. Então não teve ninguém freando ele. Então aqui, ó, ele tem pouca interação. Esses tipos de interação, eles podem ser das diversas formas possíveis, tá, pessoal? O mais comum que a gente vê, e inclusive quando você pega questões de vestibular, tá? Não é nem portador, você vê eles comentando sobre a interação do polar com a apolar. Mas os livros de biofísica, eles descrevem alguns tipos de interação, e aí vale a pena citar eles, tá bom? Mas não vamos descrever porque não costuma ser foco de questão. Tipos de interação. Eu tenho basicamente 4 tipos de interação, tá, pessoal? Eu tenho a partição, eu tenho a adsorção, eu tenho a não covalente, vou botar aqui, ó, de interação não covalente, e eu tenho a eletrostática. Bacana, beleza. Quando eu falo de cromatografia, pessoal, eu ainda posso separar elas, eu posso classificar. Porque aqui a gente viu o mecanismo serve para todas, tá? E é muito parecido, tá? E os tipos de interação. Contudo, eu posso classificar elas e a primeira classificação é de acordo com a fase estacionária que eu tenho. E aí eu vou ter subs que podem ser de acordo com a fase estacionária ou com a fase móvel. Mas primeiro vamos para a geralzona. Vou botar aqui, ó, classificação. De uma maneira bem tranquila, ela se classifica em duas. E aí, como eu falei, essa classificação aqui vai ser de acordo com a fase estacionária. E é bem intuitivo, tá? A cromatografia ela pode ser classificada em plana ou em coluna. Como assim, Guilherme? A fase estacionária ela é plana ou a fase estacionária ela é uma coluna. Só isso. Dá uma olhada aqui, eu vou desenhar rapidinho aqui os exemplos para você ver do que eu estou falando. Pessoal, dá uma olhada aqui, ó. Eu desenhei a planar. Como é que é isso? A fase estacionária dela é propriamente plana, tá? E aí eu posso classificar ela em dois tipos, tá? Essa planar ela pode ser em papel, ok? Ou em camada delgada. Quando eu falo em camada delgada, eu estou falando o quê? Eu estou falando que a minha fase estacionária aqui vai ser gel. E quando eu falo que eu estou falando em tipo planar do tipo papel, significa que a minha fase estacionária é um papel. Então aqui eu fiz para vocês verem, ó, como se fosse um papel ou um tablete de gel, bacana. Eu estou olhando ali de cima. E aí na pontinha aqui, ó, eu coloquei a minha substância. Então aqui, ó, isso aqui que você está vendo é a minha fase estacionária. Vamos pôr aqui, ó, fase estacionária. Bacana. Esse de vermelho aqui é a minha amostra que eu quero analisar. E aí, pessoal, eu vou pegar essa amostra, colocar na fase estacionária. E aí eu vou jogar ela aqui, ó, eu vou colocar ela dentro de um recipiente com um líquido. Esse líquido aqui, pessoal, vai ser o quê? Esse líquido vai ser a minha
fase móvel. Então aqui, ó, esse líquido é a minha fase móvel. Aqui, pessoal, esse líquido ele pode ser de algumas coisas diferentes. Por exemplo, pode ser a própria água, pode ser o butanol, que é um tipo específico de álcool, pode ser o ácido acético, o vinagre, né? E assim por diante. E aí o que vai acontecer, pessoal? Eu vou pegar essa amostra aqui e aí a minha fase móvel vai começar a empurrar a amostra por cima da fase estacionária. E aí essa amostra, ela vai começar a interagir, vai começar a fazer a sua interação com a fase estacionária. Então, ó, por exemplo, aqui o verde começou a ficar aqui. Olha, ele foi andando, chegou no meio e aqui, ó, o terceiro ele tá lá em cima. Já quando eu pego uma outra substância, por exemplo, o marrom, ela nem aparece no primeiro. Já no segundo ela aparece aqui e no terceiro ela aparece aqui no meio. Tá vendo que ela é mais devagar do que o verde? E para finalizar, para ficar 3, né? Para ter uma comparação bacana, eu vou pegar o roxo. O roxo não aparece aqui no primeiro, que não deu tempo ainda dele. Ele está tendo muitas interações. Não aparece aqui porque ele ainda está tendo interações. Ele só vai aparecer aqui, ó, no finalzinho. O que a gente observa? O verde aqui, ó, tá vendo que ele é rapidão e tá lá na ponta? Significa que ele tem baixas interações, ele interage pouco com a minha fase estacionária, seja ela papel ou se eu estiver falando de camada delgada, um gel. Já o marrom, ele é o intermediário. Já aquele cara que interage muito, aqui é o roxo, porque ele ficou por último. Só que é muito fácil a gente só falar assim, tá? A gente precisa de algo mais palpável, a gente precisa de uma análise mais quantitativa de números que definem as coisas. Então, ó, vamos falar aqui, ó, da análise. Como que eu faço isso, pessoal? A análise de uma cromatografia planar vai ser por meio da taxa de migração. O que seria a taxa de migração? Na verdade, para ficar bem tranquilo para você entender, é a porcentagem do caminho que tal substância foi percorrida. Como assim, Guilherme? Eu vou pegar aqui no último. Suponhamos assim, ó, que eu pegue o ponta da minha... Nossa, eu esqueci a minha fase estacionária e meço ela aqui, ó. Vou chamar isso de distância total. Bacana? E aí eu vou lá e quero medir a taxa de migração do marrom. Então eu vou pegar aqui do marrom até de onde ele saiu e vou ter uma distância percorrida. Eu vou botar aqui dp. A taxa de migração aqui que eu vou avaliar vai ser igual ao quê? Vai ser a distância percorrida dividido pela distância total. Isso aqui vai me dar o quê? A porcentagem que foi percorrida. E assim, por meio de tabelas, eu consigo avaliar de acordo com o tipo de cromatografia. Enfim, são números já pré-tabelados que eu consigo identificar qual é aquela substância, a quantidade, etc, etc. Bacana? Isso aqui vale para a cromatografia planar. Agora, pessoal, a gente tem quem? A cromatografia de coluna. E a cromatografia de coluna, eu não me atrevi a desenhar ela, tá? Por quê? Porque ela é muito mais complexa e tem muito mais detalhes para você ver. Então, eu peguei imagens do artigo que caiu na prova quando foi cobrado. A primeira que a gente vê aqui, ó, é uma cromatografia de coluna. Contudo aqui, ó, a coluna ela ainda divide em duas. A coluna, assim como a planar se subdividia em papel e camada delgada, variação da fase estacionária. Aqui na coluna não. O que vai mudar a classificação é a fase móvel. Aqui essa primeira a gente fala que é o que? É uma cromatografia do tipo coluna líquida. Por quê? Porque a fase móvel aqui é um líquido. E aí, ó, o que é importante você saber? Você já sabe o mecanismo, funciona do mesmo jeito. Aqui é saber reconhecer. Então aqui eu tenho um aparelho de cromatografia líquida. O que tem aqui, ó? No A, pessoal, esse recipiente aqui é onde eu estou armazenando a minha fase móvel.
E aí, ó, como é um líquido, ele vai precisar de uma bomba de sucção. Então aqui no B, ó, eu tenho uma bomba de sucção. Aqui ele fala que é uma bomba de alta pressão. Não sei se aí no vídeo vai dar para você ler, mas eu vou deixar essa imagem bem abaixo, desce um pouquinho, rola aí no... Você vai ver aqui na plataforma que tem ela disponível para você baixar. Se não, ela tá numa outra barra, mas ela vai estar disponível, tá? Que aqui, ó, você vê o reservatório e o B aqui é uma máquina que vai fazer a sucção e puxar esse líquido. Esse líquido, pessoal, ele vai começar a andar por esse circuito aqui, até que ele chega aqui na região do C. Essa região do C é onde eu vou ejetar a minha substância que eu quero analisar. Eu coloco a minha substância que eu quero analisar aqui no C, e aí a fase móvel que está vindo aqui, que é o líquido, vai pegar essa substância e vai levar aqui para o D, ó. O D é a minha coluna. A coluna, tá vendo que ela é literalmente uma coluna? Essa coluna aqui é a minha fase o quê? Estacionária. Bacana? A coluna é a fase estacionária. Certo? E aí as substâncias que foi injetada no C, ela vai sofrer as interações devidas. Aquela que tem menos interação sai mais rápido dali. Então, ó, ela vai passar mais rápido e vai chegar aqui no E. O que é esse E? Esse E é um detector, parecido lá com a eletroforese capilar. Bacana? Esse detector vai projetar num software, em um registrador bacana, um gráfico. E novamente, muito parecido com aquele gráfico da eletroforese capilar, onde eu tenho o que? Os picos. Quanto mais precoce o pico, mais rápido. Ou seja, se é mais rápido, baixa interação. Se é maior, significa que tem maior quantidade. Bacana? É o mesmo esquema. E aí, por último, tá? Para a gente finalizar, muda pouca coisa. Aqui a gente tem a cromatografia gasosa. Ela é feita com gás. Bacana? Qual é a diferença? Ora, aqui a gente tinha a fase móvel líquida. Aqui a fase móvel ela é gasosa. E aí o gás mais comum da gente utilizar aqui vai ser o hélio. Geralmente são gases inertes, tá bom? O que vai acontecer? Esse gás eu vou armazenar ele aqui num tubo, em um cilindro. E aí a diferença é que na líquida eu tinha que ter uma bomba de pressão. Gás não, pessoal. Na hora que você abre ele se expande. Então, ó, o gás ele, na hora que você abre a válvula, ele começa a se expandir e chega aqui no B. O B é o local onde eu vou colocar a minha substância. Quando eu coloco a minha substância, esse gás que está vindo empurra ela. E aí, ó, ela vai passar pela minha coluna. A diferença aqui é que a coluna ela é em espiral. A coluna na cromatografia gasosa ela é espiral, mas ainda assim continua sendo a coluna. A coluna aqui é a minha fase estacionária. E aí vai seguir o mesmo princípio. Se tem muita interação, a substância sai mais lenta. Se tem pouca interação, a substância sai mais rápida e chega primeiro aqui no meu detector. O detector manda para o computador e aqui, ó, que legal, ele imprime o gráfico. Bacana? Pessoal, cromatografia é isso, é bem tranquilo. E aí a gente finaliza os nossos métodos biofísicos. É um assunto que é muito importante para a sua prova, quando a banca é o FG. Beleza? Inclusive, cromatografia já caiu. Beleza? Grande abraço e até a próxima.